A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo as cartas de Paulo a Tito e a Filemon, encerrando assim as leituras, nas cartas chamadas cartas paulinas. Então vamos lá então? Lembrando sempre que a versão que nós usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa jornada. Capítulo 1 da carta a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e nos tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como que em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, ou seja, não iracundo, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto a exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que se contradizem. Porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve com torpe ganância. Foi mesmo dentre eles que o seu próprio profeta disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não ocupem em fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-los, entretanto, negam com suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda boa obra. Amém, meus queridos? Vamos lá então para o capítulo número 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenha indignidade nenhuma no que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Irmãos? Então, Paulo falando aqui sobre a suficiência da graça,
graça salvadora, santificadora, fortalecedora e capacitadora. Agora o capítulo de número 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, ou seja, se sujeitar àqueles que governam e serem obedientes às autoridades. Sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Salvador e o amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, que não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, depois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então aqui, meus irmãos, um encerramento aí da carta a Tito, tá? Lembrando que essas três cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são consideradas cartas pastorais, bem? E agora, para a gente encerrar, nós vamos ler a epístola a Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos se tem reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Jesus para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, assim solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes que lhe foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para o teu lugar. Para me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo,
de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu deves a tua vida a mim, que tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou lhe pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-te-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos verei restituído. Sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. O contexto de Filemão é o seguinte, irmãos. Onésimo, ele era um escravo de Filemão. Filemão era da cidade de Colosso, tá? Inclusive diz que essa carta foi entregue junto com a carta aos Colossenses, tá? Lembrando que todas essas cartas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são cartas da prisão. Onésimo era um escravo de Filemão e por algum motivo ele fugiu, né? E era um crime bem grave na época, né? Um escravo não podia fugir, né, das terras do seu senhor. Mas Onésimo vai para Roma. Olha só para onde é que Onésimo foi. E lá ele se encontra com Paulo, e Paulo prega o evangelho para ele, e Onésimo se rende aos pés do Senhor e se tornaria um discípulo de Paulo, né? E claro que em muitas conversações Onésimo deve ter abrido essa situação para Paulo, e Paulo falou: não se preocupe não. Como é que Deus faz, né, irmãos? Não se preocupe não, eu também ganhei Filemão para Jesus, assim como ganhei você. Eu vou escrever uma carta agora, que ele vai receber você não mais sendo um escravo, e sim um irmão em Cristo. Então Paulo não estava negando a lei da escravatura. É tanto que ele escreve aqui, ele estava falando que existe uma lei maior, a lei do amor e do perdão, que era para que Onésimo fosse restituído ao seu Senhor. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Os irmãos, deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, possam ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos, possam também compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Amém? E claro, em primeiro lugar, leia uma palavra de Deus.